paz do Senhor, irmãos. Se você quiser ficar sentado, pode sentar. Vou pregar com acompanhante hoje. Como disse Edmar. Irmãos, nós vamos ler lá em Salmos 95. Somente o versículo 6. Salmos 95, somente o versículo 6. Enquanto você está procurando, eu achei muito interessante, eu acho que vale a pena compartilhar, porque o que eu desejo falar hoje foi a mesma coisa que a Mavi falou, assim, né? Não a mesma coisa, mas o mesmo tema, a mesma palavra, que é a adoração, a mesma coisa que o Edmar também chegou aqui e também falou, e nem sabia que eram eles, então, para mim, é um presente de Deus, porque às vezes a gente fica se cobrando, né? Era isso mesmo? Será que era isso mesmo? Eu acho que era isso mesmo, porque já começou dessa forma, né? Então vamos ler a palavra. Diz assim: venham, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, Pai, pela leitura da Tua palavra. Senhor, agradecemos porque no nosso meio, Pai, não existem rituais. Pai, nós agradecemos a Ti porque no nosso meio nós não estamos prostrados, Pai, diante de qualquer Deus. Nós não servimos a um Deus morto ou a um Deus que tenta nos confundir. Nós não servimos a estátuas. Pai, nós não servimos a deuses pagãos que nos levam a lugar nenhum. Senhor, nós servimos a um Deus de verdade, um Deus de poder, um Deus de milagre, um Deus de cura, um Deus que liberta, um Deus que move cativeiros, Pai, liberta prisões, tira a nossa mente de onde não deve estar. Então nós queremos começar já louvando o Teu nome, Senhor, porque verdadeiramente Tu és o Deus da nossa vida, Senhor. Que durante toda essa mensagem possa ser o Teu nome exaltado no nosso meio, a Tua verdade pregada e a Tua excelência, Pai, descendo sobre a Tua congregação, cada um de nós, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a ocupação de adoração a Deus em nós. É porque eu tinha que reduzir, né, irmãos? Que eu queria escrever muito e aí ia ficar muito horrível. Mas eu queria escrever tipo assim: que lugar a adoração a Deus tem ocupado em nós? Eu queria escrever isso, mas ia ficar muito grande, acho que fica muito feio. O tema tem que ser curto, para você lembrar. Mas ficou grande de qualquer jeito. Então, que lugar é esse? No sábado, eu estava num lugar e nesse lugar eu vi pessoas prestando ritos a deuses a um Deus que confunde a nossa mente e que não é a verdade que está na palavra. E isso me chamou muita atenção, porque eu fiquei pensando assim: meu Deus, eu tenho tanta liberdade para falar contigo, para viver contigo, para estar aqui caminhando e falando contigo, para entrar no banheiro e falar com Deus, para deitar antes de dormir, se eu quiser acordar e falar com Deus, eu tenho tanta liberdade para isso. Eu tenho esse entendimento que eu tenho tanta liberdade, e tem tanta gente que fica preso, né? Então, passa aqui, aí tem um montão de deuses para servir, para tentar chegar a um Deus supremo. E eu fiquei pensando, isso me deixou bem reflexiva. E aí na hora veio exatamente isso: que lugar a adoração a Deus tem ocupado, no caso para mim, em mim, né? Porque era para mim aquilo ali, no primeiro momento. E aí eu fui pesquisar o que é adoração, porque muitas pessoas pensam que adoração é cantar. Você já pensou isso? Que adoração é cantar? Eu já pensei. Adoração é cantar. E aí isso me leva a um confronto muito grande, porque eu não canto bem, irmãos. Então, minha adoração é horrível. Eu pensava, né? Se eu não canto bem, então, tadinha de mim, nunca vai subir. E aí, pesquisando, eu vi que adoração é ato de gostar de forma intensa. Então, adoração é você gostar de forma intensa. E eu fiquei assim: nossa, isso é maravilhoso, né? É claro que eu já não pensava que a minha voz era um problema para adorar a Deus, mas eu não estava entendendo ainda 100% por quê. E aí, pesquisando, eu entendi que a adoração é um ato de gostar de forma intensa. Que isso fique na tua mente: ato de gostar de forma intensa. Então, muita gente fala assim: eu não amo, eu adoro.
Porque realmente esse adoro é aquela toda a intensidade que há no teu corpo para aquilo ali. Entendeu? Então, adorar só a Deus. Já ouviram isso? Adorar só a Deus. Amar, eu amo qualquer um aqui ao meu redor. Mas adorar só a Deus. Por quê? Porque é um ato de muita intensidade. Então, não pode ser para qualquer pessoa. Então, eu vou reservar esse ato de muita intensidade ao meu Senhor. Então, a pessoa que diz isso, ela até tem sentido, né? Bonitinho. Ela, na verdade, está querendo dizer que ela reserva o melhor, o que tem de mais intensidade na vida dela para Deus. E aí, eu fiquei pensando que adorar, ela é e pode ser duas coisas que eu queria que a gente falasse hoje. Pode ser uma forma de conhecer ou de reconhecer a Deus como Criador. E adorar pode ser uma participação ativa na glória de Deus, a participação ativa na presença de Deus. E aí eu queria que a gente, acho que eles projetam e a gente lê junto para não atrasar. Lá em Isaías 40, 28, por favor. Para a gente poder entender que Deus é esse, né? Que a gente adora. Que Deus é esse que a gente tem esse desejo imenso de adorar. Talvez sem entender, talvez sem compreender por que aquilo é assim. Mas diz assim... Não, é 40, 28. Desculpa, se eu falei 30, me desculpa. Isso. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Então aqui fala o quê? Que ele é o Criador. Ele é o Criador. Então, na verdade, a gente adora a Deus porque a gente reconhece que ele é o Criador, que ele é todo-poderoso, que o que há nele é tudo que nós precisamos. Também estava estudando, e aí é uma pergunta, né? Quem criou Deus? Quem criou Deus? Deus foi criado? Não, Deus já sempre existiu, ponto final, ele não foi criado. Hã? Ele é o princípio e o fim, exatamente. E eu tenho certeza que também alguém já pensou isso, algum dia. Quem criou Deus? Se ele criou tudo, quem criou ele? E são coisas que às vezes a gente ignora, porque a gente já vive ali na rotina, mas são coisas que estão no nosso meio, são coisas que quando a gente vai evangelizar pessoas, elas podem nos perguntar. Porque, sim, porque elas querem entender que Deus é esse, que elas não conhecem da forma que talvez a gente já conheça. E ele é o Criador, ele é o Criador de uma forma soberana, inteligente e poderosa. Ele é o Criador de uma forma que, de verdade, só Ele é o cara, né? Como dizem aí. E Ele é poderoso exatamente por isso. Você vai entender porque eu estou falando tudo isso, tá? Uma hora a gente chega lá na conclusão, tá? E aí, lá em Romanos 1, 25, pode projetar também para mim, por favor? Romanos 1, 25. Diz, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Irmãos, somente Deus vai ser digno de toda a honra e toda a glória. Nós não estamos aqui, ou melhor, nós não vivemos uma vida dedicada a Deus e a qualquer outra coisa. Nós não podemos nos confundir. E o que eu quero que você pense e reflita nessa noite é o que você tem feito. Você tem vindo aos cultos, tem adorado, tem louvado, tem escutado as palavras, mas e onde? Em que lugar dentro de você essa adoração verdadeiramente acontece? Porque em que lugar verdadeiramente Deus tem sido parte de você? Tem sido uma parte pequena em que você vem aqui, você presta aqui uma homenagem e vai embora, ou você chega aqui refletindo aquilo que você vive no seu dia a dia? Porque nós temos duas opções. Nós podemos chegar aqui e homenagear a Deus. Não podemos? Ou a gente pode chegar aqui e botar em prática todo o lugar que Ele ocupa dentro de nós. Irmãos, tem gente... A gente passa em frente ao cemitério, tem pessoas que creem profundamente naquilo que elas estão ali fazendo, a hora que for.
Tem pessoas que escolhem não ter família, não se casarem, porque entendem que essa dedicação é tudo que Deus precisa. Tem tantas pessoas que abrem mão de tantas coisas porque elas acreditam fielmente naquilo que elas precisam fazer para servirem. E eu e você, Deus tem cobrado o que de nós? Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado família, Deus tem nos dado tudo, e nós esperamos que Ele nos sirva. Nós ficamos gastando tempo esperando que Ele nos sirva, porque eu sou um filho mimado, porque eu quero dessa forma, porque eu espero dessa forma. Enquanto uns, talvez de forma equivocada ou por ignorância, abram mão de tudo para servir da forma que entende que é o melhor. Você tem feito o quê? Porque Deus não tem cobrado que você fique sem sua família. Deus não tem cobrado de você que você não tenha filhos. Deus não tem cobrado de você uma vida exclusiva a Ele. Exclusiva no sentido de você não poder viver, não ter relacionamentos seculares. Deus não tem cobrado de você que você vá para o cemitério meia-noite. E você tem feito o que na tua adoração a Ele? Porque muitas pessoas, equivocadamente, têm servido com zelo a deuses que não podem 1/3 do que o nosso Deus pode. Aí eu fico imaginando, se nós somos os filhos do Deus poderoso, o que deveríamos estar fazendo? Muito, 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 muito mais. É vergonhoso a gente parar para pensar que nós somos filhos de um Deus que não tem cobrado coisas loucas a gente, mas a gente tem dado pouco, ou a gente tem botado um lugar de adoração pequeno demais para um Deus que é muito grande e precisa ocupar um lugar de adoração muito maior na nossa vida. Talvez você diga assim: Mai, eu já tenho um excelente lugar para Deus no meu coração, amém. Sempre pode mais. Mai, eu acordo e eu oro 5 horas seguidas, sempre pode mais. Mai, eu passo o dia inteiro orando, sempre pode mais. Porque sempre Ele pôde mais para a nossa vida. Para nos resgatar, Ele pôde muito mais. Para perdoar o teu pecado, Ele pôde muito mais. Para perdoar as tuas falhas, Ele enviou o Filho dEle e se sacrificou por mim e por você. Para que o lugar de adoração seja um lugar completo dentro de nós, seja todo o nosso ser como um lugar de adoração para o nosso Pai. Porque o que Ele fez, Deus nenhum com D minúsculo poderia fazer. E olha, que existem pessoas fiéis a esses deuses. Então se sinta orgulhoso de saber que você é filho, que você serve ao Deus Todo-Poderoso, e faça muito mais. Viva muito mais intensamente. Um ato de gostar de forma intensa. É isso que nós precisamos ser na presença do Senhor. Nós precisamos ter atitudes que mostre que nós gostamos muito intensamente do nosso Pai. É isso que nós precisamos. Não, eu adoro a Deus aqui, mas a minha atitude. Não dizem que amor não são palavras, são atitudes? Então, adoração também não são palavras, são atitudes. Atitudes que nós vamos ter, que vão mostrar que nós gostamos de forma muito intensa do nosso Pai. Então, quando nós reconhecemos a Deus como Criador, nós temos atitudes diferentes. Nós temos ações diferentes. Nossa mentalidade é diferente. Porque não adianta eu me converti, mas eu não mudei. Então eu não me converti. Não adianta eu chegar na igreja e tudo que eu fazia eu continuar fazendo. Tudo que eu acreditava, eu continuar acreditando. Não é só fazer não, irmãos. Sabe superstição? Crente é supersticioso? Respondam, quiz. Crente é supersticioso? Ai, glória a Deus. Você gostaria de fazer uma promessa e subir escada de joelho? Glória a Deus, que a gente não precisa passar por isso, né? Crente não é supersticioso, irmãos. Mas tem crente supersticioso no nosso meio.
porque em todo lugar tem. Então, se não mudou a sua mentalidade, cadê o evangelho da transformação de vida? Cadê o evangelho do renovo, da mudança? Porque se eu chego num lugar e eu continuo a mesma pessoa, aquele lugar não me acrescenta em nada. Se eu tenho uma amizade e essa amizade não me leva a lugar nenhum, aquela amizade não me acrescenta em nada. Nós vivemos em sociedade, nós convivemos e é para o crescimento. Eu falo isso na célula direto. Por que você está aqui hoje, terça-feira? Porque esse lugar tem que te acrescentar alguma coisa. Porque senão você não estaria aqui. Não tem motivos para terça-feira à noite a gente se reunir. Um bando de gente. Para que isso? Tem que gerar transformação. Todo dia um pouco mais. Todo dia uma transformação diferente. Todo dia um nível de intensidade diferente. Um nível de intensidade aumentando. Todos os dias. Todos os dias. Sabe qual é a minha maior preocupação? É o tempo que eu vou ficar de resguardo. E eu vou ficar longe disso aqui. Minha maior preocupação é essa, irmãos. Eu oro constantemente. Agora, Senhor, por favor, me ajuda. Estou tentando montar um esquema para poder não me sentir fria, porque estar na presença de vocês me renova. Porque vocês são santos. Vocês são seres, filhos de Deus. Estar com vocês renova a minha vida. Estar com vocês acrescenta na minha vida. E o tempo que eu vou passar sem estar com vocês? Eu preciso estar abastecida. Então pode me mandar mensagem. Pronto. Preciso estar abastecida. Não é verdade? Então essa é a minha preocupação atual. Minha maior preocupação atual é essa. Meu Deus, são meses, muitos dias, para quem está sempre no meio, sempre junto, né? Sempre no coletivo. E aí, quando a gente tem essa ideia de que Deus é o nosso Criador, a nossa atitude é diferente. Como, por exemplo, nós nos prostramos diante de Deus. Nós nos prostramos diante de Deus e não diante de coisas. Nós não somos confundidos. Nós não vamos servir a coisas. Nós vamos servir ao Criador. Nós não vamos servir a uma necessidade humana minha. Eu tenho essa necessidade, então eu sirvo a essa necessidade. Eu quero isso, então eu sirvo ao que o meu desejo. Nós vamos servir ao Criador, independente de circunstâncias, independente de desejos, independente de vontades. Nós vamos servir a Deus. Então, tá tudo muito bom na minha vida, eu sirvo a Deus. Tá tudo muito louco na minha vida, eu sirvo a Deus. Tá tudo dando errado, aparentemente, na minha vida, eu sirvo a Deus. E eu continuo no quê? No ato de gostar de forma intensa. Intensa. Eu não fico... É difícil, irmãos, mas é isso. Eu não fico cambaleando. Hoje eu estou muito bem, amanhã eu estou muito mal. Qualquer coisa é grande o suficiente para me fazer perder tudo que eu vivi na presença de Deus. Vocês conhecem esse sentimento, ou conhecem pessoas que sentem isso? Qualquer coisa é o suficiente para roubar tudo que a pessoa conquistou na presença de Deus. Eu me preocupo com isso. Porque imagina, eu me sinto, o que eu era ontem, eu não sou hoje. Então como que o que eu era ontem pode influenciar meu hoje? Só se for para me lembrar que eu não quero mais ser como ontem. Só se for para isso. Porque eu não posso sentir saudade do ontem. Eu tenho que ter expectativa no amanhã. O tempo que eu gasto sentindo saudade com ontem, eu deixei de adorar a Deus no hoje e no amanhã. E é isso que a gente precisa ter. Nossa diferença vai ser prostrarmos diante de Deus, verdadeiramente prostrarmos. Outra atitude é fazermos esta prostração ou essa adoração em espírito. O que é em espírito? É verdadeiramente sentindo aquilo ali. Não é você chegar aqui e... Por exemplo, é péssimo adorar sentado, não é? É péssimo. Para mim é péssimo, mas eu estou tendo que fazer isso, irmãos, porque ou é isso ou não é. Entendeu? Ou é isso ou eu não estou aqui. E é péssimo, eu não sinto a mesma coisa. Eu gostaria de... Adoro pular, não posso pular. Né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo a se adaptar,
para poder sentir da mesma forma. Por quê? Porque precisa ser em espírito. Sentado, em pé, deitado, tem que ser em espírito. Precisa ser em espírito. O espírito que está em você, que você recebeu, precisa se mover. Vou falar a palavra que eu falo sempre. Precisa fluir na tua vida. O Espírito Santo não está ali para estar numa caixinha. Oh, estou cuidando dele. Não! Ele está aí para fluir na tua vida. Fluir na tua mente. Fluir em te fazer acreditar naquilo que você fez que está errado e se confessar. E mudar. Fluir e entender que algumas coisas não podem ser do jeito que são. Fluir em te convencer que o que você sonhou para a sua vida e achava que era a única coisa certa para se viver pode não ser. Fluir para que você adore, para que você goste tanto, mas tanto de Deus, com toda a intensidade que há no teu corpo. Você sozinho não tem poder para fazer isso, nem eu. Mas o Espírito Santo tem poder para nos fazer exatamente desta forma. É Ele, então Ele precisa fluir. E a participação ativa na glória de Deus. A participação ativa na glória de Deus é realmente a gente abandonar a antiga vida para seguir a Cristo. Então, exemplo meu. Eu saía com os meus amigos, eu ia em discoteca. Um exemplo físico, né? Que não é, eu vou falar que não é só isso, mas um exemplo físico. Discoteca, porque é velha, né? Meu Deus do céu, credo. Caracas, matinê, velha também. É, irmãos, é isso aí, né? A gente já começando a mostrar a idade, sem perceber que está mostrando a idade. Mas é isso. Então você tem práticas, que não é só jeitos de agir, que vão mostrando que você não tem uma vida com Deus. Né? Você não recebeu isso. Graças a Deus eu ainda tive um privilégio de receber a informação de que quando você fosse pedir, que fosse somente a Deus. Graças a Deus, que eu já fui meio caminho andado, irmãos. Quando eu cheguei na presença de Deus, já sabia que só Ele era Deus. Entendeu? Mesmo sem minha mãe ter me ensinado, meu pai. Mas já sabia que só Ele era Deus por isso. Porque eles me ensinaram para pedir só a Deus. Eu não falava hora, né? Mas só a Deus, só a Deus. Mas tá bom, a palavra que eles usaram não tem problema. O bom é que eles me ensinaram que era só Deus. Então já foi menos atribulado. E aí, se eu chegar aqui e confessar meu pecado, confessei meu pecado, mas eu não parar de cometê-lo, é o suficiente? Não, não é suficiente. Muitas pessoas vivem assim. Me falaram que eu preciso confessar. Então eu vou confessar. Olha, eu confesso que eu falei mal da irmã. Aí acabei de confessar, amém, o culto foi lindo. Cheguei ali na porta. Tu viu a irmã? Minha irmã. Confessou e fez a mesma prática 15 minutos depois. É suficiente? Não é suficiente, irmãos. Não é suficiente para você ter uma participação ativa na presença de Deus, no que seria a glória de Deus, para você se sentir parte desse coletivo, para você realmente mostrar a adoração, que é a intensidade que é em você, porque certamente Deus não faria isso. Então não é Deus que está governando a sua atitude. Então abandonar a velha mentalidade, abandonar o velho jeito de viver, a velha maneira de pensar, para se revestir de um novo homem, agora segundo a palavra de Deus. Então você vai abandonar, não é só, abandonei o velho homem. Isso sempre me deixou muito, minha mente fica muito alegórica. Eu imagino um homem aqui, aí a sombra saindo, ficou o velho homem lá, e chegando um novo homem. Não sei se alguém que já teve essa mentalidade de fazer esse desenho, assim, quase um teatro na mente. Mas eu fico imaginando isso. Só que não é isso. Não é que ficou ali, ó. Ali ficou a antiga Maiara. Aqui está a nova Maiara. E qualquer hora eu vou lá na antiga Maiara. Oi, tudo bem? Não. A atitude que a Maiara tinha que não era boa, acabou. A mentalidade que a Maiara tinha que não era boa, acabou. O que a Maiara fazia que não era bom, acabou. O que você fazia que não era bom, acabou. Tive uma recaída. Que recaída, irmãos? O Espírito Santo tem recaída? Então você também não tem recaída nenhuma. Porque você recebeu o Espírito Santo.
O que tem é não deixar fluir o Espírito Santo. Não deixei o Espírito Santo fluir, quem que fluiu? Eu mesmo, minha carnalidade. Não é verdade? Mas à medida que eu deixo o Espírito Santo fluir na minha vida, a mentalidade mudou, o pensamento mudou, as atitudes mudaram. O jeito velho de agir mudou, irmãos. E isso é o que gera o testemunho. São pessoas que te viram lá atrás, conseguem enxergar hoje transformação na sua vida. É isso que o Evangelho é para a nossa vida. Essa é a maior expressão de adoração que a gente pode ter na presença de Deus. É deixar um legado de transformação. Por quê? Porque eu gostei tão intensamente que eu deixei Deus gerenciar minha vida. E eu fui transformado por esse gerenciamento. A maior expressão que você pode, talvez você esteja aí pensando, o que eu posso fazer então para poder dizer que Deus ocupa um grande lugar dentro de mim? Seja você a prova viva, o testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Seja você, sem declarar grandes palavras, o fruto daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Seja você o Evangelho vivo, transformado, mudado na presença de Deus, para que Ele veja, para que todos vejam, me perdoe, que Ele é poderoso. Seja a tua vida o exemplo vivo de Cristo, e o que Cristo faz quando habita dentro de nós. É isso que Ele quer, que ocupe o nosso grande lugar de adoração. Essa é a expectativa que há nesse novo homem que vai fluir, nessa nova mentalidade, nesse novo jeito de ser. Ninguém está dizendo que vai ser da noite para o dia, mas independente se vai ser da noite para o dia, ou se vai demorar um tempo, um processo, o que importa é que o processo, durante o processo já tem transformação. O tempo que você gasta dizendo vai demorar muito, é tempo perdido, porque na verdade a transformação já está acontecendo. Durante o processo você já está exalando o bom perfume. Você já está adorando a Deus através do teu testemunho, através da tua vida. Esse passo de fé, de confiança, de renovo precisa existir, irmãos. Porque é necessário, verdadeiramente, que Ele ocupe um espaço em nós que ninguém mais pode ocupar. É necessário que Ele ocupe um espaço dentro de nós que ninguém mais pode ocupar. Dessa forma, certamente, nós adoraremos e prostraremos nos ajoelhados diante do Senhor que nos criou. Não é o ato de dobrar os joelhos, é a fidelidade que há no ato de dobrar os joelhos. Não é você vir e cantar o louvor, mas é o que você sente, o mover do Espírito que está dentro de você quando você canta um louvor. Não é o ato de você trazer uma palavra e evangelizar alguém, mas é o testemunho vivo na tua vida quando você evangeliza alguém. Irmãos, é tudo que fala sobre Ele, nada sobre a gente. Nada mesmo, mas tudo sobre Ele. E o que eu queria fechar dizendo isso, que você reflita, é quanto dentro de você, sendo você sincero com você mesmo, quanto Deus tem ocupado um lugar de adoração na tua vida. Um lugar de intensidade. O quanto você tem gostado de Deus. Qual é a intensidade que você tem gostado de Deus? Com que intensidade você tem amado o teu Deus? Você tem gostado de estar na presença do teu Deus? Eu espero que, se não é com toda a intensidade ainda, que passe a ser. Que passe a ser a partir de hoje, a partir de agora, a partir de amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Por quê? Porque todos os dias nós precisamos adorar a Deus com intensidade. Toda a intensidade que há dentro do nosso ser. Amém? Amém. Então vamos nos colocar de pé. Se há no nosso meio alguém que deseja oração, pode vir até o altar. Pode se prostrar verdadeiramente. Porque Deus é Deus de transformação. E pode ser hoje o start, o botão de start. Pode ser que você pense,
Já dei tantas vezes, apertei tantas vezes o botão de start. Tantas vezes já me chamaram aqui na hora da oração e eu vim na hora da oração. Mas mesmo assim, eu vou de novo hoje. Não sei porquê. Será que dessa vez vai dar certo? Vai dar certo, irmãos. Vai dar certo. Porque com o nosso Deus não tem como dar errado. Então venha, aperte o botão de start, de recomeço, na presença de Deus.